de uma pessoa sem a ordem judicial, acesso à quebra do sigilo fiscal sem ordem judicial, certo? A questão de intimidade, privacidade, exposição à imagem de uma pessoa sem autorização dela, tá? Então, são essas ideias da origem da prova. Então, eu estou passando para vocês um regramento constitucional. Ó, são inadmissíveis no processo, tá? Então, isso aplica para todos os processos. Inclusive, essa premissa, ela é muito forte no processo penal, né? Porque o juiz não pode condenar alguém com prova que veio de origem ilícita. Isso é vedado pelo nosso sistema. Tá bom, pessoal? E em virtude disso, essa foi a tela que eu deixei para vocês no nosso intervalo. Nós temos alguns princípios gerais, genéricos da nossa Constituição que a gente aplica aqui na nossa matéria. Ó, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito fundamental à prova, licitude dos meios probatórios, que nós acabamos de verificar ali no artigo 369, cooperação do CPC, né? Que é essa ideia do dever de cooperação, colaboração, de expor a verdade, de trabalhar com a verdade, tá bem? Comunhão das provas, tem um dispositivo do CPC, que nós vamos falar daqui a pouco, que as provas, elas são produzidas para o sistema. O advogado do autor ou do réu não pode bater no peito, né? Essa prova é minha, eu tenho direito, o senhor não pode negar. Não é assim. A gente produz provas para o sistema, para o magistrado, para o convencimento dele. Tá bom? E existe aqui um princípio doutrinário que vai falar da valoração ou valorização democrática das provas. Certo? Está relacionado a esse uso democrático. Então, o réu produziu a prova pericial. Então, a prova pericial é uma prova que veio para o processo como um todo. Não é a prova do réu. Então, as informações foram informações importantes que aquela prova trouxe para o processo. E aí, o autor da ação, ele pode concordar com aquela prova ou não. Ele pode pedir outra prova. Tá bem? Então, aqui, gente, são princípios, né? Gerais, genéricos, generalizados, que a gente pega lá do CPC, a gente pega da doutrina, a gente pega da Constituição. Então, na produção probatória, deve ter o devido processo legal, deve garantir o contraditório, a ampla defesa, tá? Ó, o direito fundamental à prova, que eu estava dizendo a vocês agora há pouco, né? Direito fundamental à prova, que é uma interpretação do nosso texto constitucional, essa ideia de licitude probatória, certo? Que é o inciso que a gente acabou de verificar, inclusive, né? Tá bom? Então, aqui é mais um campo doutrinário. São princípios que nós usamos, aplicamos no nosso dia a dia. Tudo bem? Estou colocando as referências aí para vocês. Turma, o professor Marinoni, que é um professor do Sul, lá de Santa Catarina, ele tem uma obra muito legal, que é o CPC comentado artigo por artigo, tá? Acho que editora Saraiva, se eu não estiver enganado. Muito bom o código dele. O professor Marinoni, inclusive na época dos debates lá no Congresso sobre o novo CPC, ele sempre esteve presente. Olha o que ele diz. Se a parte requer, portanto, a produção de provas sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz ainda defere a violação do direito fundamental à prova. Então, se ele fala que o direito ao acesso à justiça é um direito fundamental, ele também defende que o direito à prova é um direito fundamental, desde que seja o quê? Pertinente e relevante. Então, não pode o advogado brigar
por uma prova pericial, falar que é fundamental para ele, se é desnecessário para o processo. Então tem que ter esse crivo, tem que ter esse debate, tem que ter esse filtro objetivo, subjetivo, né? Que tem um pouco de subjetividade do advogado demonstrar por que aquela prova é importante para a causa dele. Então o professor Marinoni está enfatizando, se é uma prova pertinente e relevante e o juiz indefere por indeferir, e acontece, tá, gente? E acontece muito. Ele diz que há violação ao direito fundamental. E aí, se a parte perder aquele processo, ela pode recorrer com base nesse princípio. Tá bom? Vamos lá. Artigo... Oi, Fabiano, pode falar. Não sei se está aparecendo o senhor aí no chat que está falando que a gravação parou. Ó, foi bom você ter avisado. Parou a gravação? Estranho, hein? Parou automaticamente. É. Bom. Não, mas aqui não está dando opção. Estranho. Eu vou aguardar um pouquinho, Fabiano. Se sumir esse comando aqui, se parar a gravação, vai aparecer que iniciar a gravação, né? Aí a gente reinicia. Mas por essa bolinha vermelha aqui tá rodando. Muito embora não tenha um tempo aqui, né? Mas foi bom você ter avisado. Obrigado, tá? Vamos observar aqui. Olha lá. Vamos ver se aparece aqui. É, não aparece. Estranho, hein? Foi bem automático. Hã? Não tá. Não, mas não tem ninguém. Deixa eu ver quem que tá aí. Ô, Laís, você tá conosco, Laís? Laís, boa noite. Laís, professor Regis, Marcinho, Amanda. Alguém conosco? Não, né? Não tá. O Marcelo tá dizendo que o dele tá rodando, ó. Estranho. E ele não tá dando opção, pessoal, para eu iniciar a gravação. Então, vamos deixar, né? Vamos deixar aqui e depois a gente vê. Porque eu tô sem essa opção aqui, ó. Iniciar a gravação. Tá bem? Se alguém quiser chamar o professor Regis no WhatsApp aí, dá um toque nele. Ou a Laís, tá bom, pessoal? Se alguém quiser chamar a Laís aí no WhatsApp. De repente parou a gravação, hein? Eu não dei o comando para parar e parou. Bom, vamos continuando aqui. Ó, a gente tem bastante informação. Turma, o que está na tela para vocês aqui? O artigo 371 do Código, tá? Esse é o dispositivo do CPC, tá bom? Que vai trazer aquela ideia para nós, que é uma ideia de que a prova, ela não é da parte, ela é do sistema. Olhem só, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, tá bem? Então a leitura do CPC é uma leitura no sentido de que a prova é para o sistema. A prova não é do autor ou do réu. Você produz a prova e o destinatário é o sistema judicial. Então é o magistrado. Beleza? Então é ele que vai ser convencido ou não da prova produzida. E esse artigo vai dizer mais. Indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então ele vai dizer que não usou determinada prova. A prova pericial aqui não foi conclusiva. O depoimento
das testemunhas aqui não foram claros no intuito de demonstrar que ele estava em excesso de velocidade, por exemplo, né? Tá bom, pessoal? Beleza? Ah, que legal. Mas eu estou recebendo informações aqui que tá rodando a gravação, né? Então, vamos ser otimistas. Turma, de todo modo, olhem só. O 371 aqui, o 371 que a gente acabou de verificar do CPC, você tem o seu vadimeco aí, você pode acompanhar comigo. Ele vai trazer essa ideia de que a prova é do sistema, tá? Não é do autor ou não é do réu. Tudo bem? Você produz as provas para o sistema judicial, para a jurisdição como um todo. Tá bom, gente? Ah, obrigado, Érica. Obrigado. Ó, a Érica está dizendo aqui que a Laís está gravando. Beleza. Obrigado, vamos caminhar. Turma, as provas, elas são típicas, certinho? Que parou aqui de repente, você viu? Ah, legal. Valeu, Laís. Valeu. Turma, as provas são típicas e são atípicas, que é uma leitura que nós fizemos agora há pouco. Se você voltar aí no 369, olhem só, tá aqui, ó. Ainda que não especificados nesse código. Significa dizer o quê? Que a gente tem provas dentro do CPC e fora do CPC. Provas dentro do CPC são provas típicas. Vem de tipicidade normativa. Isso, inclusive, se estuda muito lá no direito penal, né? Tipicidade penal. Fato atípico não é considerado crime. Há uma atipicidade da conduta. Então, quando a gente fala de tipicidade, a gente está falando de tipo normativo, é o que está na lei. Prova típica é o que está no CPC. Prova atípica é o que está fora do CPC. Que a gente encontra em outras legislações, em outras normas. Por exemplo, gente, aquela pesquisa que o juiz faz na conta bancária das pessoas. A pesquisa que o juiz faz no Detran, para saber se a pessoa tem carro no nome dela ou não. A pesquisa imobiliária, no cartório de imóveis. A pesquisa na junta comercial, se a pessoa tem uma empresa. Então, são provas que não estão no CPC. Mas, para nós, são provas que existem normas, por exemplo, do Banco Central, que autorizam essas pesquisas. São consideradas de provas atípicas, que não estão no rol do CPC. Tá bom? Então, quando a gente fala de atipicidade quer dizer que está fora da norma, fora da lei. Atipicidade da conduta. Espera aí. Se no direito penal, eu vou invadir, né, o direito penal do professor Davi. Lá no direito penal, nós temos o princípio da reserva legal, né? Que não é crime sem lei que o defina como crime, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para ser crime ter pena, eu tenho que ter uma lei dizendo que é crime. Então, se eu tenho uma conduta que eu não tenho um tipo dizendo que aquela conduta é crime, eu tenho uma atipicidade da conduta, que aí ele é absolvido. Tanto que lá no Código de Processo Penal, vai ter um dos motivos da absolvição, é a atipicidade da conduta. Certo? Ah, não é crime. Não é crime. Então, ele não é o quê? Condenado. Tá? Existe um debate interessante, só fazendo um parênteses, né? Existe um debate do som alto das igrejas. Do som alto. Às vezes, abre uma igreja e não importa se é evangélico ou não, protestante ou não, católico ou não, e às vezes tem um som muito alto, que o vizinho, né, chama a polícia, faz um BO, aquilo ali vai para as pequenas causas. Aí aquele religioso responsável, né, pode ser o pastor, o apóstolo, o bispo, o pároco, o padre, enfim, eles respondem
há um procedimento no Juizado Especial Criminal. Mas aí existem advogados que entram com defesas dizendo que não tem crime. Porque se está funcionando, a prefeitura deu alvará de funcionamento. Se ela deu alvará, né, ela legitimou, então é ela que tem que fiscalizar se tem som alto ou não. Ah, mas está perturbando o vizinho, tem um vizinho que é idoso, tem um mal de Alzheimer e tal. Aí você pode entrar no cível, com indenização. Mas dentro do direito penal é considerado uma conduta atípica. Se a prefeitura deu alvará de funcionamento, cabe à fiscalização municipal verificar se o ruído está alto ou não, com seus fiscais. Perturbação do sossego. E aí é perturbação do sossego. E aí quando vem isso para a esfera penal, hoje tem uma ampla jurisprudência dizendo que não é crime. Que isso não tem que ser discutido na área penal, tem que ser discutido pela prefeitura com fiscalização. Só que a fiscalização não acontece, né? Infelizmente. Turma, vamos lá. Classificação dos meios probatórios. Sérgio, beleza. Você falou que existem provas típicas, que estão no CPC, e existem as provas atípicas, que estão fora do CPC. Tranquilos, tá? A doutrina vai fazer uma divisão das espécies probatórias. Elas podem ser documentais, orais ou técnicas. Certo? Então o CPC, ele vai trazer algumas provas que têm uma natureza documental. Temos provas que vão ter a natureza oral, de oralidade. E temos provas que vai ter uma natureza técnica, tá? Sérgio, mas eu estou olhando no CPC, eu não estou achando isso daqui. Você não vai achar. Isso daqui é doutrina. Isso aqui é classificação doutrinária. São os doutrinadores que pegaram as provas do código e dividiram nessa classificação. Certo? Tá? Assim, gente, é para efeito acadêmico, efeito teórico, concurso público, exame da OAB, né? No dia a dia, bobagem. O juiz não quer saber se você vai escrever aqui prova oral, prova técnica, né? O juiz não vai olhar isso. Mas na academia a gente tem que trabalhar como deve ser trabalhado, ou como foi pensado. Tudo bem? Vamos lá. Quais são, isso aqui que é importante, quais são as provas de natureza documental do código? A prova documental em si, que é o documento que você junta pelo autor ou pelo réu, um contrato, um recibo, um cheque, uma nota promissória, um boletim de ocorrência, né? Uma carta, uma correspondência, um termo de acordo, tá? Então são provas documentais. Tudo bem? Documentos. Tá? Eu tenho também no código, pessoal, tudo isso que eu estou passando para vocês está no CPC, dentro daquele universo de artigos. Tá? Depois é só dar uma passada aí nesses dispositivos. Eu tenho também a exibição judicial. O que é exibição judicial? O teu cliente, seja autor ou réu, ele não tem determinado documento. Vamos lá, erro médico. O prontuário está na clínica. Você vai entrar contra o médico. Ele errou. A ação é contra ele, não é contra a clínica. Mas o prontuário não está com ele. Então você tem que pedir para o juiz requisitar o prontuário médico. Isso é exibir judicialmente. As imagens do acidente. A mídia, né, o som, o áudio. Eu preciso ali daquela mídia, daquela conversa que teve no estabelecimento comercial, que a dona do comércio ofendeu o cliente. Né? Então vamos captar esse áudio. Não tem imagem, mas pode ter o áudio. Certo? Tá? Então a exibição judicial trabalha com essa ideia de requisitar documentos e trazer para o processo. Quer ver um outro exemplo legal? A ideia do contra-cheque, do olerite, né? Ação de alimentos. Aí você pede
porcentagem em cima do que o pai ganha, mas você não sabe quanto que o pai ganha, né? Você precisa do contra-cheque, do olerite. Então, o advogado vai pedir, juiz, mande um ofício para a empresa para requisitar o informe de rendimentos. Pode ser também o informe de aposentadoria, de pensão. Ele é um devedor, mas ele é aposentado. Vamos requisitar junto ao INSS o valor da aposentadoria dele, o valor da pensão. Posso trabalhar também a ideia da declaração do imposto de renda para avaliar o patrimônio dele, para executar, sei lá, para ele pagar despesa de processo, para dizer que ele não tem direito à gratuidade. Você vai pedir para o juiz que venha aos autos, né, o informe do imposto de renda, né, ou a sua última declaração do imposto de renda, ou as suas últimas declarações, tá? E a prova documental também nova no código é a chamada de ata notarial. Eu acho que até já falei isso para vocês. A ata notarial, pessoal, é um documento feito em cartório, tá? Não é um documento feito particular, entre as partes, no escritório de advocacia, não. Isso é feito no cartório, tá bom? E você leva o cliente lá no cartório, e o cartório você vai dizer para ele, ó, preciso fazer uma ata notarial. E na ata notarial é como se fosse uma escritura. Por exemplo, uma conversa de WhatsApp, uma ofensa numa DM, né, direct message no Instagram, uma mensagem direta que recebeu, ofensiva, ameaçadora, um anúncio ofensivo, sei lá, que expõe a pessoa ao ridículo no Facebook, sem autorização. Então você pega aquilo, vai lá no cartório, ó, faz aqui para mim a ata notarial. Isso é importante, porque isso aqui é uma prova. É uma prova. Porque às vezes, né, a conversa no WhatsApp, ele deletou. Você tem um print dela, mas ele deletou. Ele pode negar. Ou se você quiser recuperar aquela conversa, tem a criptografia, você tem que ter acesso ao celular dele, que é mais difícil. Certo? Então, mas eu vou juntar a conversa no WhatsApp no processo. Pode ser encarado como uma prova frágil, unilateral. Né? Conversa no WhatsApp tem cara aí que em Photoshop ele cria, né? Ele cria. Então, quando você faz ata notarial no cartório, isso vem para um processo com peso muito forte, que é um funcionário do cartório que fez. Certo, pessoal? E a ata notarial ela é um avanço interessante, que ela pode registrar, por exemplo, som alto, ela pode registrar odor. Olha que interessante, você aluga uma casa para um estudante. Aí o estudante foi embora. Está devendo, está trancado, está um cheiro forte lá dentro, né? Você não pode chegar lá e dar um pontapé na porta, não. Você tem que pedir uma ordem judicial de emissão da posse. Tem que ser assim, mas muita gente não faz. Né? Então você leva lá um funcionário do cartório, ó, vamos lá, para você fazer uma ata notarial daquilo que a gente vai encontrar lá dentro. Entenderam? Como que existem provas, existem avanços, às vezes as pessoas não conhecem, são provas bem importantes. A ata notarial é uma delas. Qual que é o problema? É o custo. Não sei se entre vocês aqui tem alguém que trabalha em cartório ou conhecem alguém. Pergunta depois o valor da ata notarial. Ela não é tão acessível. Esse que é o problema, né? Então é uma prova cara. Por caractere também, dependendo, né, da frase, né? É caro. Beleza, Sérgio. E a prova oral? A prova oral é um gênero. Aí a gente tem duas espécies. O depoimento pessoal e a prova testemunhal, que é a mais conhecida de todas. Tá? Turma, o que é o depoimento pessoal? É você fazer perguntas para o réu. Como o réu pode fazer perguntas para o autor. Depoimento da pessoa, do autor ou do réu. Sérgio, isso é obrigatório? Não, o que eu disse a vocês, depende. Depende do processo, depende da ação, depende daquilo que está sendo discutido, né? Às vezes, eu já fiz uma audiência uma vez que eu achei interessante, que o pai entrou para baixar a pensão, alegando dificuldade. Aí a gente pediu o depoimento pessoal dele, né?
Aí o juiz autorizou, aí a gente começou a perguntar: ah, mas o senhor tem tal carro? O senhor tem tal propriedade? O senhor tem tal empresa? E ele foi dizendo sim para tudo. Tenho. Então ficou demonstrado que a história que o advogado dele colocou de dificuldade financeira não era bem isso, não. Né? Então, em poucas perguntas no depoimento dele, nós ganhamos a causa. E ele tinha testemunhas. Aí ele virou assim, né, o advogado dele falando: doutor, eu tenho testemunhas. Aí o juiz: não, o seu cliente já entregou tudo no depoimento pessoal. Olha que interessante. Igual atividade rural, pessoal, para aposentadoria. Nossa região é muito rural. Pode ser que eu vou falar aqui, você viva isso na família ou conhece alguém. É muito comum, né? A trabalhadora do campo, seja ela ou ele, mas é mais difícil a mulher. Porque a mulher, quando ela entra pedindo aposentadoria rural, o INSS vem dizendo o seguinte: mas espera aí, se a senhora é trabalhadora rural, quem que cuida da casa? Do marido, quem que cozinha e tal? E aí torna uma prova mais difícil. E aí o advogado do INSS, ele pede essa prova aqui, direto. Depoimento pessoal: a senhora é trabalhadora rural? Ah, sou. Qual foi a última vez que a senhora trabalhou? Que dia que foi? Que mês que foi? A senhora trabalha quantas vezes por dia? Quantas vezes na semana? Quando a senhora vai trabalhar, quem que cuida do marido? Quem que cuida da casa? Entendeu? Então, é uma prova importante. Porque se se o advogado escreve que ela é trabalhadora rural, aí ela tem que demonstrar. Essa é a minha tese. Aí o advogado do INSS, ele fala o seguinte: juiz, eu quero o depoimento pessoal dela. Aí lá ela fala para o juiz: não, doutor, eu trabalho na roça sim, mas o meu último trabalho foi o ano passado. Quantas vezes por dia? Não, foi 2 vezes no mês só que eu fui apanhar ali um produto ali num sítio vizinho. Aí o juiz começa a ficar balançado: mas peraí, o trabalhador rural tem que ser até agora, e semanalmente, né? Entendeu? Então, assim, é complicado, tá? Turma, prova testemunhal. São testemunhas, são terceiros, são particulares que viram, que sabem alguma coisa do fato em si. Certo? Aí vocês vão ler aí no código, né? É muito extenso. Quem pode ser testemunha, quem não pode, troca de testemunha, tá? Testemunhas que têm interesse, que são parentes, que não podem ser testemunhas, o compromisso para prestar depoimento, a testemunha que mente pode ser presa, responder processo criminal pelo falso testemunho, ser multada, que é uma coisa que está na lei, mas nenhum juiz aplica, tá? Então, assim, código exatamente, Fabiano, se for parente, né? Se tiver interesse na causa, amizade íntima. Então, dê uma olhada depois, porque o código é muito extenso na prova testemunhal. Então, eu teria que ter umas 2 aulas só para falar dela. Tem um compromisso de dizer a verdade, limite de testemunhas, que é o limite do CPC, tá, Marcelo? Juizado especial são 3 testemunhas, Justiça do Trabalho são 2. Então, depende muito do procedimento, tá? Então, é sempre bom vocês darem uma olhadinha, tá ok? Nesses regramentos mais específicos. O que é interessante para nós é entender que testemunha é uma espécie de prova oral, certo? Ela está relacionada a ver, né? Ela sabe porque ela viu os fatos acontecerem, tá bom? Nem todas as pessoas podem ser testemunhas, existe um filtro do código, tá? E você pode trocar testemunha, ter um compromisso de dizer a verdade, enfim. E para finalizar, pessoal, a prova técnica, que temos 2, que até falamos hoje bastante da inspeção judicial, que é um tipo de prova técnica, tá? Quando o magistrado, ele marca um dia para poder ir lá no ponto do problema. Ah, Sérgio, é difícil isso acontecer? Sim, é difícil. Eu já vi acontecer isso em situações que envolvem propriedade rural, invasão, reintegração de posse, acesso, servidão. Mas também depende da boa vontade do juiz, né? Depende muito da boa vontade do juiz. O juiz ele tem muita coisa para fazer. Cheio de processo no lombo dele. Certo? E sendo cobrado, né?
E aí, gasta tempo. Nossa, eu vou marcar uma sexta-feira, 3 horas da tarde, para ir lá no imóvel rural. Olha o tempo, ele vai perder a tarde toda. A tarde toda que ele poderia estar decidindo vários processos. Certo? Então, depende do caso concreto. Tá? Eu, na minha vida profissional, já de quase 20 anos de advocacia, eu vi isso umas 3 vezes, 4 no máximo. E a gente pediu várias inspeções judiciais. E o juiz sempre, não. Tá? Então eu consegui aí umas 3, 4, mas nessas situações, em que você discute litígio em áreas rurais. Tá? Mas existem outras situações também. A prova pericial, pessoal, deixa eu só adiantar aqui, ó, que eu acho que tem uma tela, tá aqui, ó. Prova pericial. Vamos lá, artigo 465, isso aqui é o CPC. Você que tem o CPC aí, tá? Vou colocar aqui embaixo. Foi a prova que ganhou mais novidades, tá certo? Com o nosso novo código, né? É uma prova muito complexa, pela sua estrutura em si, pela sua natureza. E olhem as dificuldades. Vamos lá, 465. O juiz nomeará perito, respondendo ao que o Fabiano tinha perguntado lá. Quem nomeia é o juiz, não é a parte. Certo? O juiz nomeará perito. Nomear, pessoal, tem a ver com indicação do juiz, convite do juiz. Se a gente fizer um paralelo, como se fosse um cargo de confiança, né? O prefeito chamou fulano para ser procurador jurídico, para ser secretário de educação. Então ele fez um convite. Ele poderia dizer, não, eu não quero ser procurador jurídico. Então o perito pode declinar da nomeação. Ó, eu não quero. Agora, se ele aceitar, ele tem que fazer. O que diz o código? Especializado no objeto da perícia. Aqui a grande dificuldade. Peritos especializados. Tem um problema aqui de invalidez, o INSS não aposenta, e ele tem um problema de nefrologia, né? Problema renal, crônico. Aí o juiz ele olha ali no banco de dados, nossa, mas não tem nenhum perito dessa matéria. Aí o processo fica parado, aí ele vai ver se tem peritos dessa matéria em outras comarcas, aí demora mais para fazer. Aí se não achar ninguém, cai num perito que é clínico geral, que pode resolver um problema, dar um paliativo, mas não tem qualidade, porque não é especializado, entendeu? Como que, né? É uma série de circunstâncias. Ó, fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, é o que eu disse a vocês. A perícia é um termo abstrato. Quando que acaba a perícia? Quando o perito entrega o laudo. Igual sentença, sentença é um documento. Petição inicial é um documento do processo. Documento processual, né? O perito, ele encerra o trabalho dele colocando o laudo. Lá no processo. Aí ele vai dizer, com os conhecimentos técnicos dele, se tem direito ou não, se tem capacidade ou não, se tem lesão ou não, se tem direito à insalubridade ou não. Isso que eu estou falando para vocês está no código, isso aqui é um artigo do código. Ó, parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias da nomeação, arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Não, esse perito não pode, por quê? Porque ele tem vínculo de amizade íntima, ele é parente de uma das partes, ele já foi médico do fulano, certo? Indicar assistente técnico. Quem que é assistente técnico? É um profissional indicado pela parte para acompanhar a perícia. Você é advogado da empresa. A empresa tem o médico do trabalho, não tem? Indica o médico do trabalho, vai lá e acompanha essa perícia. Apresentar quesitos. O que é quesito, pessoal? Perguntas. O advogado do autor, o advogado do réu manda perguntas para o perito responder. Tá bom?
Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias proposta de honorários. O perito é obrigado a trabalhar de graça? Não. Ele é um terceiro particular da sociedade, ele não é obrigado a trabalhar de graça. Currículo, ele tem que mandar o currículo dele para falar que ele é especialista. E os dados dele, né, que são os dados para ele ser convidado, para o advogado entrar em contato com ele. Perceberam como que é algo bem burocrático? É algo bem minucioso? Essa questão do pagamento, não vai dar tempo aqui da gente fazer um debate sobre isso. Também é um grande problema. Então, a gente tem 2 problemas, que é a remuneração do perito e a falta de especialista. Isso é um grande problema. Sérgio, justiça gratuita, a parte vai pagar? Não vai, porque é justiça gratuita. Quem que paga? O Estado. Em valores pequenos, mas tem uma tabela do Estado. Aí é uma questão política, de melhorar esses valores. Tá? E quando é particular? Quem tem o ônus da prova. Por isso que eu pedi para vocês estudarem sobre o ônus da prova. Se o ônus da prova é do autor e ele pede perícia, ele tem que pagar a perícia. Se o ônus da prova é do réu e ele pede a perícia, ele tem que pagar a perícia. Entendeu? Por isso que o ônus da prova é um assunto também importante. Tá bom, pessoal? Então, o que eu estou passando aí para vocês na tela é o nosso próprio CPC. Tá bom? Para a gente encerrar a aula aqui, ó, eu vou deixar depois algumas observações finais para vocês darem uma olhada, mas tudo isso daqui eu falei hoje. Eu queria deixar isso daqui para reflexão. Quem puder, inclusive, tirar uma foto aí e jogar no grupo, tá? Para reflexão. Aí, semana que vem a gente fala na nossa última aula um pouquinho. Olhem só, é uma súmula do STJ. Sérgio, isso é lei? Não é lei, mas é um entendimento do STJ, importante. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tanto de paternidade. Em linhas gerais, gente, o que é isso? O juiz mandou fazer o exame de DNA, marcou o dia da perícia e o pai não foi. Certo? Suposto pai, né? Vamos dizer assim. Já estou condenando ele aqui. Tá? Suposto pai. Aí o juiz pode pegar essa recusa dele, essa ausência dele, e presumir contra ele, tá? Eu queria que vocês pensassem. Aí na próxima aula a gente faz um rápido debate aqui, tá bom? O que vocês acham? Isso está correto? Isso não está? Isso fere algum outro princípio? Fere os direitos do suposto pai, direito de defesa? O exame de DNA é uma prova absoluta? Ele não foi, ele já tem que ser declarado pai, certo? Tem que ser assim, porque o sistema protege o interesse da criança. Tá bom, pessoal? Olha que interessante, é um tema bem legal, que está relacionado a direito de família e relacionado também a processo, né? Que é a nossa matéria. Certo, gente? Ufa, é isso, estamos nos minutos finais aí. E gostaria de saber se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma indagação a respeito. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, né? Depois. Tá tudo certo por aqui? Tá bom por hoje? Alguém quer falar algo? Oi, Helena. Essa questão do prazo que eles foram, por exemplo, aqui, incumbe as partes dentro de 15 dias. Cada ação vai ter isso específico para a gente saber. Esse prazo? Sim. Se no seu processo, gente, a Helene está perguntando aqui desse prazo de 15 dias, que a gente acabou de ver. Se o seu processo, você precisa de uma prova pericial, você indicou e o juiz deferiu, então ele vai colocar, defira a prova pericial no meio doutor fulano de tal. Essa decisão vai ser publicada para as partes, seja autor e réu ao mesmo tempo na pessoa dos advogados. Lembrando, 15 dias úteis, pula sábado, domingo e feriado.
Então, é uma regra somente para os processos que ele deferiu a prova pericial. Aí você tem a possibilidade de cumprir aquilo que o código determina. Agora, pode ser que você não queira. Nomeou o perito. Aí você faz uma análise ali, é um perito isento, não tem ligação com as partes, ele vai receber ao final, pelo Estado, ele é um perito que é especialista no objeto, e eu, advogado do réu, não vou fazer pergunta. Como também não vou indicar ninguém para acompanhar a perícia. Então é a postura processual. O CPC ali, ele deixa uma faculdade, né? Nomeou o perito, ó, se você quiser mandar alguém para acompanhar a perícia, você manda. Se você quiser mandar pergunta para ele responder, você manda. Se você quiser questionar que ele não é perito para o processo, você questiona. Aí você cria um debate. Tá bom? Gente, pessoal de casa aí, tudo certo? Fabiano, Gisela, Érica, tudo certo? Tudo certo, certo? Tudo certo. Ok. Valeu. Alguma pergunta aí? Alberto, Gilmar, Marcelo, Mariana, tudo ok? Esse assunto, pessoal, ele é bem extenso, né? Ele é bem grande, ele não é pequeno. Vocês podem pegar o CPC e dar uma olhada, a quantidade de artigos e as novidades. Então, para colocar tudo numa aula só, é um grande desafio. E semana que vem a gente tem que ter a última aula da sentença, senão você vai para o terceiro período, nossa, a gente não viu o fim do processo. Aí eu tive que dar uma corrida, uma concentrada, tá bom, pessoal? Mas nem por isso, né, a gente perde a oportunidade aí de debater com vocês. Beleza? Podemos encerrar por aqui, então? São todos os dispositivos que falam dessa matéria. É muita coisa. Gente, é isso então, pessoal. Boa noite para todos aí. Semana que vem é a nossa última aula. Quem quiser estar conosco aqui para uma despedida, para tirar uma foto, para tomar um café, o professor Davi vai estar por aqui também. Às vezes, se tiver um movimento bom, o professor Regis também vai aparecer por aqui. Tá bom? É isso. Até mais aí. Ô, professor, boa noite. Tchau. Boa noite. Alô, boa noite, Elaine. Tchau.